Neuropsicólogos de Belo Horizonte criaram um programa baseado aí em uma metodologia exclusiva para prevenção e tratamento da memória, gente. É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o neurocientista, Dr. Guilherme Veiga. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia telespectadores. Que bom ter você aqui conosco para falar sobre um assunto que eu amo. A gente poderia dizer, neurociência, hoje a gente tem ouvido falar mais disso, mas é algo que já tem muito tempo. O que você diria, assim, o Guilherme, para a gente? Olha, o estudo do cérebro, né, o estudo da nossa mente, ele é bem antigo, né, desde os inícios, né, no início da medicina, né, essa ideia de tentar entender um pouco mais sobre a mente humana vem há bastante tempo. Com os avanços, né, recentes tecnológicos, a criação de exames de imagem, ressonância, permitiram realmente a gente entender um pouco mais sobre esse universo da mente humana. Antigamente, por exemplo, como que nós sabíamos que, né, uma região do cérebro estava, né, ligada a uma função específica, por exemplo? Né, a região pré-frontal do nosso cérebro é ligada à atenção. Como a gente conseguia saber isso se a gente não conseguia estudar dentro, né, o funcionamento do cérebro? Então, eram casos clínicos, né? Por exemplo, uma pessoa tava, né, bateu a cabeça, bateu a testa e ela começou a ter dificuldades, né, atencionais, não estava conseguindo se concentrar, muito dispersa. Então, começou a relacionar essa ideia, né, dessa região do cérebro ser ligada, né, à atenção. Hoje, né, nós temos hoje o que chamamos de ressonância funcional, que você pode colocar uma pessoa para fazer uma atividade, né, e ao vivo você vai ver aonde, como, que área do cérebro está sendo utilizada. E isso, né, o nosso cérebro é uma máquina, né? E assim, quando fala até essa questão de memória, a nossa capacidade é muito grande. Quanto mais a gente conhece, mais a gente usufrui disso. Sim. E quanto menos a gente conhece, menos a gente desfruta de tudo aquilo que nós podemos. O nosso cérebro, né, ele, igual você falou, ele é uma máquina, né, e nós precisamos de entendê-la, né, precisamos de também estimular o nosso cérebro. É muito importante hoje essa estimulação, né, o que a gente chama de ginástica cerebral, né? Hoje o mundo está muito específico, né, as pessoas estão muito especializadas em realizar algum tipo de função. Então, por exemplo, nós temos um engenheiro, né, um calculista, que ele trabalha a vida inteira com cálculos, né? Então ele estimula muito essas funções, essas cadeias neurais do seu cérebro. Porém, ele pode ser uma pessoa que não lê muito, não trabalha muito a linguagem, literatura. Então é importante esse mix, né, esse trabalho completo no cérebro. E o pessoal, gente, está aqui mandando já perguntas. O pessoal aqui, ó. Bom dia, coloca aqui seu nome, sua cidade 66, não sei de qual estado é. Bom dia, graça e paz. Eu não sei o que acontece, não consigo memorizar. Por exemplo, ela dá o exemplo aqui de versículos bíblicos, né? Em minha mente. O que fazer? Como ajudar aí o pessoal a memorizar? Olha, eu gosto de lembrar, assim, gente, quando eu era menor, eu tinha tanta facilidade de ir decorava. E assim, mais fácil. Hoje, o muito ler daquilo acaba me fazendo, mas eu já não tenho aquela paciência de parar e ficar decorando como eu tinha quando criança. Muito prática, né? Eu acho que na época acadêmica, né, escolar, nós temos, né, essa prática mais afiada, nosso cérebro está mais afiado para isso. Mas é importante entender nessa questão da memorização, né, que a memória não funciona sozinha. Né? Hoje nós vivemos num mundo com muitos estímulos, né? Hoje a gente, né, tem luz LED, surround sound, então tudo está puxando, né, o nosso foco atencional, vamos dizer assim. Então é importante, antes de memorizar algo, você precisa estar prestando atenção naquilo. Então a atenção, ela tem um fator muito importante, uma influência muito grande na memória. Então hoje muitas pessoas, né, também têm essa mesma queixa, né? Olha, eu não estou conseguindo memorizar nada, se eu não anotar meus compromissos eu não lembro. E uma das primeiras perguntas que eu faço, como anda a sua atenção? Né, você está atento, você está conseguindo receber essa informação com qualidade? Que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, eu estou conversando com você, eu estou olhando no WhatsApp, estou recebendo a mensagem. Isso também, essa atenção difusa, isso também dificulta? Dificulta muito, né? Então, existem alguns tipos de atenção, igual a memória, não é apenas uma atenção em uma memória. Por exemplo, nós temos a atenção seletiva, que é a nossa habilidade de selecionar um foco atencional. Né? Então, quando você pega o seu telefone, vai olhar o WhatsApp para ver o nome do telespectador mandando, você está selecionando o seu foco para o seu telefone. E tem a atenção sustentada, que é conseguir se permanecer atento por um longo período de tempo.
Né? Então você selecionou e você sustentou sua atenção. E tem uma atenção que é a atenção dividida, que é essa que você disse, né? Conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mulher, então, tem a atenção dividida? Naturalmente, o homem tem essa... Qual que é a primeira mesmo? A seletiva, né? A seletiva. Porque o homem, ele faz uma coisa de cada vez, não é? No geral, né? No geral. E a mulher, ela tem essa... Isso tem a ver, então? Olha, vamos dizer que todo mundo tem, todos nós temos todas as atenções. Claro, Sim. algumas pessoas exploram mais umas do que outras, Sim. mas vale lembrar que a atenção dividida, apesar de nós termos a capacidade de dividir o nosso foco atencional, né, a qualidade, né, que nós vamos estar prestando atenção, ela é mais difícil. Por isso que é proibido, por exemplo, dirigir e falar, né, no celular. Você consegue fazer? Sim. Mas você, às vezes, não vai estar dando o tamanho da atenção que você deveria dar para algo mais importante, que é o trânsito e não o seu celular. E aqui, ó, é do Mato Grosso, a Nilda. Ela falou o seguinte, ela tem 53 anos, ela até perguntou assim, por ela ter essa dificuldade, o que ela pode fazer para ela decorar, né, memorizar mais. Ela perguntou assim, será que eu tenho algum problema? Será que é a menopausa? E aí, às vezes, as pessoas ficam com essas dúvidas. O que você diria? Bom, aos 53 anos, a gente pode, mesmo que não tenha o hábito de ter uma memória tão boa, pode desenvolver isso? Sim, né, é o que a gente chamamos de ginástica cerebral. O nosso cérebro, você pode exercitar o nosso cérebro igual a outros músculos do nosso corpo. Uma coisa importante, o que acontece com o nosso cérebro? A partir do momento que nós estamos estimulando uma área do nosso cérebro necessita de nutrientes para aquela área. Então, nós precisamos de enviar oxigênio, glicose através da corrente sanguínea. Então, quanto mais você utiliza uma área, mais ela demanda nutrientes, mais você alimenta aquela área, mais saudável ela fica. Caso você não utilize muito uma área do cérebro específica, não vai estar demandando nutrientes, você não vai estar alimentando e a chance dessas conexões neurais, né, a comunicação, né, entre os neurônios, não existir e acabar morrendo, né, muita perda de neurônio, vamos dizer assim, que é natural, porém nós precisamos estar sempre estimulando para que eles fiquem fortes. Eu vou perguntar assim de uma maneira bem leiga, tá? Porque nós temos ali os nossos hábitos, né? Então, eu tenho o hábito de fazer determinada atitude. Então, a minha conexão neural, ela tem esse caminho. Quando eu não utilizo uma nova forma de pensar, uma nova forma de atitude, eu não vou ter essa nova conexão. Isso faz, às vezes, com que aconteça essa morte aí que você falou? Sim, principalmente, por exemplo, todos os dias, né, nós criamos uma série, nós, né, produzimos vários novos neurônios. Né? Antigamente se dizia que não, nós nascemos com tanto e ao longo da vida apenas vamos perdendo. Né? Hoje a gente produz cerca de 10 mil novos neurônios diariamente. Porém, é muito natural que com 2 meses existe essa perda, essa morte dos neurônios. É muito natural esse processo. O importante de fazer coisas fora do ordinário, né, criar coisas novas, né, mudar um pouco a nossa rotina, a pessoa que não lê começar a ler mais, é que fazer isso ajuda a produzir novos neurônios e ajuda a manter esses neurônios saudáveis. Ó, que legal. Né? E, por exemplo, a pessoa, ela é destra. Se ela começar, por exemplo, vou fazer o inverso, vou fazer com a minha mão esquerda. Isso também estimula? Sim, ajuda muito. É uma forma de ginástica cerebral sem ter que ficar fazendo exercícios, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, para trabalhar o meu cérebro eu preciso de estudar, né? Fazer coisas mais acadêmicas. Não, você pode mudar um pouco essa rotina, né? Você escova o dente, né? Você é destro, vou escovar o dente com a mão esquerda. Eu vou fazer essa ginástica aí. Então você percebe que gera um pouco de desconforto, né? Dirigir na mão inglesa, né? Algumas ruas em Belo Horizonte. Né, quando você, só para o simples fato de você estar numa mão contrária, que o seu cérebro está acostumado, gera aquela questão de ter que pensar mais sobre isso, e isso está estimulando o cérebro de uma maneira muito legal. Isso aí também evita o Alzheimer? Sim, evitar o Alzheimer é mais difícil, vamos dizer assim, ainda tem esse... Retardar, pode ser. Os efeitos, né? O que acontece com o Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, você vai perdendo a funcionalidade do seu cérebro, você vai perdendo a capacidade de concentrar, de memorizar, né? De ter o seu raciocínio mais afiado, vamos dizer. Quanto mais você estimula o seu cérebro, mais você produz o que as pessoas chamam de reserva cognitiva, né? Que é a ideia de você ter uma reserva, você utilizou muito o seu cérebro, ele está bem ativo. Ao longo desse declínio que é natural, ele começa a ficar um pouco mais devagar, vamos dizer assim, um pouco mais controlado. Em vez de você ter uma queda muito grande, essa queda é mais graduativa, vamos dizer. Eu pergunto, Guilherme, eu fiquei pensando, que depois tem perguntas aqui que estão chegando, pode mandar, gente, as perguntas que eu vou passar tudo para ele aqui. Eu fico pensando, às vezes, hoje em dia, as pessoas estão com muito problema de mente acelerada. Mente acelerada quer dizer que você está usando o seu cérebro ou está usando da maneira errada. Você, tipo assim, estaria usando 20% do cérebro,
mas da maneira errada. E às vezes a pessoa não desliga, ou o fato de você estar conectado o tempo todo é porque você está usando ele todo. Explica pra gente um pouquinho disso. Olha, a gente tinha essa lenda, né, que a gente não... Esse mito que nós não utilizávamos a totalidade do nosso cérebro, e hoje nós percebemos que não é bem por aí, né? Nós utilizamos o nosso cérebro como um todo, porém nós não temos a consciência disso e nem sabemos o efeito, né, de como que nós conseguimos ligar todas essas redes neurais, né? Então é importante, né, saber que a hiperatividade, né, o que chama que essa aceleração, ela pode ocorrer, pela sociedade, pelo meio ambiente que nós vemos hoje, que exija isso, né? Muitos estímulos, né, aceleram o nosso cérebro, mas é importante que nós conseguimos controlar. Então tem uma coisa que é a questão da excitação, da impulsividade, hiperatividade, tem que ser bem balanceado com o que nós chamamos de controle inibitório, né? Com o nosso controle sobre as nossas ações, sobre nossas atitudes, comportamentos, né? Então você tem crianças, por exemplo, muito hiperativas, né? As pessoas falam hoje do TDAH, né? Do déficit de atenção. Então aquela criança que sempre fala uma brincadeira na sala de aula, se coloca posições em momentos inadequados, está sempre se mexendo. Então é importante ter esse equilíbrio entre você estar, né, ativo, está utilizando bastante seu cérebro, ter essas conexões rápidas, porém com um bom controle inibitório, porque nos momentos que você precisa estar mais quieto, no momentos que você precisa ter estar esse domínio, né? Ter esse domínio. Então esse controle é importante, esse equilíbrio. Tem uma pergunta que chegou aqui da Márcia, de Belo Horizonte. Bom dia, querida, obrigada por participar. Sofro de epilepsia há mais de 20 anos e os medicamentos causam déficit de memória. Tenho até mesmo graduação superior, mas esqueço das aprendizagens em várias ocasiões. Como melhorar essa situação? Olha, primeiro é importante no que se diz ao aprendizado, que é um tipo de memória, né, que as pessoas falam que, né, memorizar não é aprender, mas é uma linha muito tênue. Importante identificar o seu perfil, né? Como que você aprende melhor? Né? Você é uma pessoa mais visual, mais auditiva, mais cinética, você precisa de copiar, né, algo para memorizar, você precisa de escutar aquilo, falar algumas vezes, ou você é bom com vendo um vídeo, ou criando esquemas. Ou eu sou tudo, pode? Pode. Tipo assim, pra eu concentrar, eu preciso, aí eu vejo, aí eu vou escrevendo, eu vou ouvindo e vou escrevendo, e depois eu releio. Mas aí também, por exemplo, eu sei se tá do lado direito, em cima, naquela página, se tá marcado, se tá com bem visual, né? É. Você tem essa bem visual, essa lembrar, né? Olha, eu lembrei que eu li, estava escrito dessa forma, né? Então é importante se conhecer, né? Vamos dizer, fazer um pouco de... Existem avaliações, né, que te ajudam nesse aspecto. Você pode estar avaliando realmente a cognição, identificar pontos fortes, pontos fracos, podem estar atrapalhando na memorização. Mas é importante se conhecer e criar técnicas que são pertinentes ao seu perfil. Né? Eu mesmo gosto muito de fluxogramas, criar esquemas, né? Porque eu sou uma pessoa bem visual. Quando eu crio esses esquemas, isso está ligado a isso, para mim fica bem interessante. Quando eu estudava para concurso, fluxograma ajuda bastante, né? Sim. Agora, o homem, ele é mais de ouvir? Porque normalmente você já viu, por exemplo, estudando. A menina tem aquele caderno maravilhoso, todo escrito, e quando é época da prova ele até tira xerox, às vezes, do caderno dela. E o caderno deles é um caderno que dura, acho que a faculdade inteira. Eles escrevem uma frase na aula inteira. Tem isso do homem? Eu acho que é mais a desorganização, né? Eu acho que tem mais a ver com essa questão de você não ter o recurso todo disponível, igual, né? Quando você está numa sala de aula, você anota o seu caderno, você está se preparando, você tem mais recursos. O homem acaba que essas pessoas, né, que são menos organizadas, né, vamos dizer assim, talvez um pouco menos de disciplina. Hoje eu acho que está mudando um pouco mais isso, mas acaba que você fica menos recurso, fica imaginando que você está aprendendo mais só ouvindo, e às vezes não é o caso, né? Às vezes... Eu achei que o homem tinha essa facilidade maior, nessa coisa de ouvir. Não, eu acho que é geral, né, vamos dizer assim. Depende muito de pessoa a pessoa, né? Como memorizamos, como aprendemos, é algo muito individual, né? Entendi. Tem até eu queria que colocasse aí, tem um vídeo, um testemunho até de um paciente seu. Vamos assistir, depois a gente conversa. Vai abrir o áudio, aí a gente pode mudar. Desculpa. Pode. Aqui, conta um pouquinho, qual é a idade
dele, Guilherme? Olha, o seu Cário, né, ele tem 99 anos. Não acredito, gente. E ele é um exemplo, né, vamos dizer, de vitalidade, que nós chamamos, né? Tanto cognitivamente como fisicamente. Gente, assim, lúcido? Lúcido, completamente lúcido. Né, ele veio para o Brasil muitos anos atrás, através da igreja. Sim. Então ele era missionário, então ele teve acesso, antigamente você teria acesso ao estudo, né, pela religião, sim, né, sim, você sim. tinha línguas, fala muitas línguas, e se apaixonou pela ciência, pela música. Até hoje a música é algo muito importante na vida dele. Ele toca vários instrumentos? Vários instrumentos, né, e aí eu faço um trabalho de treino cognitivo com ele. Ele teve um AVC, não muitos anos atrás, né, e ele começou a complicar um pouco essa questão da linguagem, nomear objetos, foi algo um pouco mais difícil para ele. Sim. Né, e principalmente porque domina muitas línguas. Ali, treino ecológico de memória de curto prazo, me explica. Vou explicar essa diferença de treino ecológico. Né? Você pode fazer um treino cognitivo que ele seja mais, né, com apostila, que você está criando alguns exercícios. O que a gente chama de ecológico é algo mais do seu meio. Por exemplo, você trabalha com televisão. Você vai criar algum treino de memória de curto prazo para você lembrar, né, a manchete de uma maneira mais correta. Então, algo mais funcional. Isso que eu ia falar, como se fosse funcional. Algo mais funcional. E ele adora música. Né? Então, isso é como se fosse aquele jogo Gênios, né, que você vai fazendo a sequência, mas eu faço ele com notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu faço, ele tem que lembrar depois a ordem correta, e isso vai, né, aumentando gradativamente. Que gracinha, gente. Como que ele chama? Cário Vanderberg. Senhor Cário, parabéns! Que gracinha ver o senhor aí. Isso inspira a gente, né? A gente olhar para pessoas realmente assim. Que gracinha. É um prazer, né, é uma honra, inclusive, poder fazer esse trabalho com o Cário. É um aprendizado enorme, muito lúcido. Fala sobre, né, filosofia, fala sobre ciência. Uma das coisas, por exemplo, que recentemente eu gosto até de passar para frente, que ele falou, nesse mundo hoje de muita briga, né, muitas discussões políticas, né, intolerância. Intolerância, ele fala, Guilherme, anos e anos eu vejo a mesma coisa, e as pessoas têm que entender que a vida é igual uma orquestra musical. Eu falei, explica um pouco mais sobre isso. Ele fala, igual numa orquestra, existem vários instrumentos diferentes que tocam sons diferentes, precisam, né, ser colocados em momentos diferentes. Na vida é assim, tem pessoas diferentes, com opiniões diferentes, e para funcionar em harmonia, todos nós temos que respeitar o tempo do outro, né, o volume do outro, a opinião do outro. Tá bem? Isso, ele falou isso esse ano, com 99 anos. Uau! Tem uma pergunta que chegou aqui. Bom dia, meu nome é Marielle, sou de Cachoeiras de Macacu, lá no Rio de Janeiro. A insônia é capaz de influenciar na memória? Por quê? O que é necessário, né, fazer para memorizar nesse caso? Ela pediu aqui, manda um abração pra gente, amamos a Rede Super. Um beijo, Deus abençoe todos vocês. E aí, insônia, hoje muitas pessoas têm questões de insônia, problema? Sim, existem alguns inimigos, né, da cognição, né, principalmente da memória. E um deles é o cansaço, né, é o estresse. Né, e o sono, né, muito importante. Eu acho que a gente não precisa nem entrar no mérito da insônia, que é algo um pouco mais, né, sério, vamos dizer assim, mas uma noite mal dormida de sono, né, você uma noite mal dormida, no dia seguinte, às vezes de manhã você não está funcionando tão bem, seu raciocínio não está tão rápido. Então é muito importante nós conseguirmos descansar. O sono serve para desligar um pouco, né, essa máquina que fica ligada o tempo inteiro, né? Claro que você não desliga completamente, mas ele consegue, né, dar uma descansada, né, no nosso cérebro. Importante para nós, né, estarmos sempre descansados, conseguindo operar bem. A alimentação é um outro grande fator. Tudo que atrapalha a corrente sanguínea, tudo que atrapalha essa vascularização, né, do nosso cérebro, atrapalha esse caminho do nutriente para o nosso cérebro, então, consequentemente, atrapalha a funcionalidade do nosso cérebro. Outra coisa muito importante que hoje nós não estamos tendo muito no mundo é a rotina. A rotina é um grande aliado da nossa memória, do nosso funcionamento cognitivo. E a falta dela, um grande inimigo. Olha, e é interessante, né, igual você falou, às vezes você tem um hábito, você mudar em alguns momentos, por exemplo, se eu faço assim, eu fazer contra, isso ajuda, mas a falta da rotina é um problema. É um problema. O nosso cérebro, ele gosta de padrão, né? Ele busca padrões, ele busca criar, né, rotinas, vamos dizer. Nós trabalhamos um programa escolar, né, e uma das dicas muito importantes e simples é você tem um local e um horário para você estudar, né, na sua casa, um local
fixo, que você estuda, né, próximo no mesmo horário, e muitas pessoas dizem, não, um dia eu estudo na sala de TV, outro dia eu estudo, né, eu me preparo, né, no meu quarto. Sim. O que acontece? O nosso cérebro é condicionado, né? Então, se todos os dias, 8 horas da noite, né, num determinado local, você senta e está na hora de você estudar ou preparar para o seu dia de trabalho, sim, seu cérebro entende que chegou a hora, naquele momento, dele operar numa capacidade boa. Então, ele consegue entender, né, ele criou essa própria rotina, que agora ele vai ser estimulado para isso. É como se ele ficasse menos resistente para aquilo. Sim, ele fica mais apto, né? Ele fica mais receptivo, né? Atletas de alto nível, vai participar das Olimpíadas e a competição é 10 horas da noite, né? Porque tem que ser televisionada para o mundo inteiro, diferentes horários. Eles começam a treinar naquele horário, para o corpo acostumar a estar fazendo aquele exercício físico naquele horário que seria um horário já de descanso, que seu corpo já está um pouco mais calmo. E o mesmo funciona com a nossa mente. Nós precisamos também acostumá-la a estar preparada para aquilo. Tem alguma dúvida aí? Aproveita que a gente está aqui com o neuropsicólogo Guilherme Veiga, falando aí sobre essa questão da memória, ajudar a desenvolver, né? Tem alguma dúvida, algum questionamento, se é ruim de memória, não é? Aproveita e tira a sua dúvida. Eu fiquei pensando aqui, Guilherme, por que às vezes as crianças, né, a gente fala assim, quando eu era criança eu tinha mais facilidade de fazer isso. A criança, por exemplo, vou estudar inglês. Quanto mais novo, mais fácil. Explica para mim. Olha, línguas, né, idiomas, é algo que exercita muito o nosso cérebro, porque é algo, vamos dizer, tem pessoas que têm facilidade com aprender idiomas, mas não é algo simples. Você aprender algo que saia do seu ordinário. E o jovem tem essa capacidade de desenvolvimento, de criação de novas redes neurais maior, mais eficiente que pessoas mais velhas. Então, consequentemente, consegue criar novos padrões com um pouco mais de facilidade. E principalmente a inibição, né? Às vezes você está mais velho, né? Você vai ter que aprender uma nova língua, você não sabe se está pronunciando certo, errado. Às vezes você está mais preocupado com a maneira que você está tentando de falar aquilo, se isso está certo, do que uma criança que é mais livre, né? Que vai aprendendo, vai falando de qualquer jeito, não tem como se diz, essa vergonha, né? Às vezes tem pessoas que aprendem bem um novo idioma, mas não conseguem falar ele em público, porque é um pouco mais inibido, né? Então tem esse trabalho. Não quer se expor tanto, né? Não quer se expor tanto, exatamente. A criança não tem nem noção que aquilo é exposição. E tudo quanto mais jovem aprender, é mais fácil, né? Porque existe realmente essa produção maior de neurônios, uma perda menor, né? Menos inibição, então nosso cérebro funciona melhor. Isso dentro das condições ideais, né? De alimentação, de descanso, né? Fora alguns transtornos que podem vir a prejudicar mesmo na infância. Guilherme, eu quero te agradecer, vai ter que voltar mais aqui. Com certeza. Dá mais assuntos assim tão interessantes e como é importante a gente conhecer a gente, né? Muito importante, né, a gente ter esse autoconhecimento, né, que nós trabalhamos, essa ideia de se conhecer mentalmente, vai te ajudar não só no seu dia a dia, né, relações sociais, também como profissionais, ter essa noção de como que o nosso cérebro funciona melhor, como nós devemos treiná-los. Hoje existe uma série, né, uma dica que a gente sempre dá, acessível, com o mundo tecnológico, existe uma série de aplicativos, jogos, sites, que ajudam muito nesse trabalho, né? Então hoje se você colocar, né, nos sites de busca, né, como você coloca lá ginástica cerebral, exercícios para a memória, vai aparecer diversas plataformas que você vai melhorando o seu nível, inclusive, muita parte delas gratuita, né? Mas aí você já pode fazer, que o Guilherme deu aqui a dica, se você escova com a mão direita o dente, escova com a esquerda. Sim, coisa simples, né? Começa a apagar a luz, você apaga a luz com qual mão? Você abre a porta da sua casa, começa a treinar um pouco isso, Pega a chave, né? Você vai abrir a chave sempre com a direita, se você é dessa. Começa a mudar um pouco. Abre com a esquerda. Exatamente. Olha, coisa simples. Que já começam a trabalhar um pouco nessa ginástica cerebral, né? Que consegue fazer seu cérebro ficar um pouco mais... Trocar o lugar de dormir na cama. Isso é mais difícil, né? Isso já envolve um pouco mais do seu conforto. Só não pode atrapalhar o seu sono, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.